Que maravilha ter você aqui mais uma vez com a gente. E hoje nós estamos começando mais uma reflexão sobre as 5 linguagens do amor. Que maravilha, que coisa boa. O que é o amor? O que é o amor? O amor é uma ação? O amor são só palavras? Será que qualquer ação pode ser considerada amor? Será que qualquer palavra pode ser considerada amor? A gente vai refletir sobre isso nessa manhã e hoje, de maneira especial, nós vamos falar... Qual é o nosso tema, linda? Palavras de afirmação. Essa é a linguagem que estaremos discutindo hoje. Palavras de afirmação. Eu sou o professor Nelson e essa... É a Angélica, mulher do professor Nelson, com acento, né, como ele ama colocar. Inclusive, o meu nome está registrado. Eu quero agradecer, Jaime Dedé. Eu tenho a minha caneca. Olha só que maravilha. Você não tem a sua caneca, eu tenho a minha caneca. Eu quero dizer que eu também tenho uma caneca, só que a minha vai ser em homenagem aos meus irmãos alemães, viu? Que deram essa caneca. Aproxima, senão eles não conseguem ver. Olha só, olha só. Se o pessoal da primeira igreja não quiser a gente já tem igreja para ir, né? Não, não é assim. Cada um tem um lugar no coração. Mas essa aqui a gente ganhou também quando estava indo embora de lá. Então Maravilha. A gente Obrigado guarda a lembrança. Você está tomando café? Eu estou tomando café e com leite desnatado, viu? Quero dizer que devido às minhas crises de refluxo, hoje estou no chá, viu? Porque café não é tão legal. Olha só, pega o seu chá, a sua água e vamos refletir sobre esse assunto que é tão interessante, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Esse é o momento que nós temos para refletir sobre temas que são importantes nos nossos dias, né? Na nossa contemporaneidade, mas ao mesmo tempo são temas aos quais a gente precisa refletir e pensar sobre o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, como é que a gente pode regular a nossa vida seguindo os padrões da palavra de Deus. Bem, vamos para o que interessa. E assim, independente da sua estrutura familiar, esse programa, essa EBV é para você. Porque o que a gente vai falar aqui hoje não é apenas para casais, mas é para todas as pessoas de uma forma geral, porque engloba todos os tipos de relacionamento. Inclusive, a gente vai falar não apenas sobre relacionamento conjugal, mas vai falar sobre os relacionamentos, né, envolvendo a pessoa de Cristo, envolvendo palavras que estão contidas no Antigo Testamento, que nos foram dadas. Então a gente vai discutir sobre várias questões que são bem interessantes, né? A gente entende que Deus ele se preocupa pela pessoa humana como um todo, em todas as suas dimensões. Quando o indivíduo ele está saudável, ele está de bem com Deus, ele consegue compreender os propósitos que Deus tem para a sua vida, naturalmente esse indivíduo vai se encaixar em todos os outros aspectos da sua vida, mesmo que os outros aspectos estejam em crise. Então, às vezes você está bem direcionado com Deus, mas o seu pai ou a sua mãe, um tio ou uma avó, alguma situação familiar não se encaixa. A gente acredita que através da palavra de Deus a gente consegue organizar a nossa vida de maneira que a gente viva de modo pleno, de maneira livre, sem que as crises nos escravizem, sem que a gente viva apenas em função dessas crises, né? E viva simplesmente para louvar e adorar a esse Deus que nos criou e que nos ama, né? É importante salientar. O tema de hoje, a gente conversou na semana passada, fizemos uma introdução, né, no nosso último estudo, você pode assistir, está aqui no nosso canal, o canal do YouTube da Primeira Igreja Batista de Natal. E a gente pensou exatamente sobre como o amor ele se faz através de uma comunicação eficiente, né? Não adianta só eu achar que estou fazendo alguma coisa legal, não adianta só eu dizer alguma coisa legal, é importante que a outra pessoa entenda. E a gente começou a pensar que cada pessoa tem uma linguagem específica tanto para expressar amor como para compreender amor. Até porque quando a gente está estudando, por exemplo, como construir, né, uma narrativa ou uma redação, né, seja para o Enem, que vai fazer Enem, ou para um concurso da vida, né, Nelson vai saber explicar melhor do que eu, a gente sempre tem um emissor e tem um receptor, não é isso? Para a mensagem. E aí a gente precisa adequar a nossa mensagem àquele que vai estar recebendo.
Então acaba que... Eu tô numa teoria aqui na minha cabeça. Calma, Nelson, resume, descomplica. Tem uma teoria que é a chamada teoria da comunicação de Roman Jakobson. E aí ele que definiu que todo o processo de comunicação ele envolve um emissor, um receptor, uma mensagem, um canal de comunicação, né, que é o meio através ao qual essa mensagem vai ser transmitida, e tem um contexto, que essa mensagem ela também não pode, fora de contexto, uma mensagem ela acaba se transformando em outra coisa. Uma comunicação efetiva ela leva em consideração todos esses elementos, né? Se o emissor e o receptor não compartilharem desses elementos, né? Se um liga pelo celular e o outro está esperando uma carta pelo correio, a comunicação não vai acontecer porque o canal de comunicação não é o mesmo. Aí você pode estar pensando, ai meu Deus, vou sempre ter que pisar em ovos? Como é que eu vou demonstrar meu amor para o outro? Sempre vou ter que ter esse cuidado extremo? Sim. Não necessariamente, mas assim, não custa nada você estudar um pouquinho mais para querer levar um pouco mais de alegria à vida do outro. Existe uma expressão literária, equilíbrio, né? Existe uma expressão literária que diz que é um elefante numa loja de porcelana. Imagina um elefante tendo que se movimentar dentro de uma loja de porcelana, né? Então, às vezes a gente pode ficar com medo de achar, então relacionamento é isso? Será que vale a pena? É melhor me isolar, né? Me trancar dentro do meu quarto, não falar com ninguém. É melhor porque tudo cheio de não me toque. Tudo tem ônus e bônus, então... Tem muitos bônus também nos relacionamentos, Nós fomos criados para viver em sociedade. Exato. E se nós acreditamos na palavra de Deus, a gente entende que Deus quer, né? E Cristo se faz fisicamente no mundo, ele se perfaz também fisicamente no mundo, através da igreja, através da nossa comunidade de fé. Então, quando os irmãos se juntam e me dão a caneca, é como se o próprio Cristo estivesse me dando uma caneca. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas às vezes a gente pensa o evangelho só de um ponto de vista muito teórico ou muito abstrato, né? Muito da imaginação, sendo que Deus ele pensou o evangelho de uma maneira muito concreta. E a concretude do evangelho, ela se faz a partir de uma comunidade. Então a gente precisa viver em comunidade e a gente precisa estar unidos em comunidade para que o evangelho seja concreto no mundo, né? Que maluquice. Nossa, Nelson, essa é uma excelente reflexão, porque Deus, sendo Deus, deixou toda a sua glória, né? Cristo veio em forma humana, não só para dar a vida dele por nós, porque esse foi o auge do plano dele aqui na Terra, no caso, mas ele também deu todo um exemplo de como se viver a comunhão, né? E como ele valorizava a comunhão. Então isso é muito interessante. É algo que ele, né, de que ele gosta demais. E aí por isso a gente precisa se esforçar para se afinar, né? Para a gente se afinar uns aos outros. Então quando a gente aprende esses princípios, isso é o que nós cremos. Nós acreditamos, nós cremos realmente que quando nós entendemos a palavra de Deus não como simplesmente um livro de regras, pura e simplesmente, não apenas de uma forma literal, seca, sem vida, sem alma, mas quando a gente compreende a palavra de Deus em toda a sua essência e tudo aquilo que ela acarreta em termos de estilo de vida, a gente consegue viver melhor, e esse viver melhor, ele se expressa em todos os âmbitos da nossa vida, nos nossos relacionamentos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos. Então esse é um aspecto muito interessante. O tema de hoje é palavras de afirmação. Então a gente, no nosso último encontro, a gente viu que cada um se comunica de uma forma, e aí esse livro, cadê o livro? As 5 Linguagens do Amor, o Dr. Gary Chapman, ele resume então que essas diversas formas de comunicação se dariam em 5 linguagens. Hoje a gente vai refletir sobre a primeira linguagem, que é palavras de afirmação. Como você tá bonita hoje, tá linda. Você também tá lindo, Nelson, mas a gente vai ver hoje que as palavras de afirmação vão muito além do que só uma frase. O meu elogio soou meio falso, né? Para as câmeras.
Não, você tá linda de verdade. Obrigada. Mas assim, palavras de afirmação. O que a Bíblia diz sobre isso? Receber elogio é uma coisa que todos nós gostamos, né? De acordo com o Dr. Gary Chapman, ele começa o capítulo falando que o Mark Twain, que foi um grande escritor, escreveu Oliver Twist, por exemplo, e outras histórias, outras narrativas, o Mark Twain disse que um elogio deixa ele feliz por 2 meses. Então ele recebe um elogio, esse elogio consegue manter ele animado por 2 meses. Tem gente que fala, né? Ih, não vou dormir hoje com esse elogio, né? No caso dele, a coisa é mais prolongada. Que dura mais. Mais duradoura. Tem vários aspectos, mas antes de eu chegar nos aspectos entre a diferença real entre elogio e palavras de afirmação, vamos para a palavra de Deus e eu convido vocês a pensarem uma série de textos que estão em Provérbios. Primeiro, Provérbios 12. Provérbios 12, 25, tá? Provérbios 12, 25, que diz assim, lê para mim, abra sua Bíblia, se concentre, para agora, tá lavando a louça, parou de lavar a louça, tá conversando, mexendo no celular, parou. Agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra lá no livro de Provérbios, nós vamos ler uma série de textos, uma série de versículos que falam sobre palavras de afirmação. Então é um texto sagrado, por favor, se concentre. Provérbios, capítulo 12, versos 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Grande verdade. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Eu, como uma pessoa ansiosa, posso dizer que isso é uma grande verdade. Uma palavra ruim também pode aumentar a ansiedade, né? Para mim, o que é essencial, se eu pensar em termos do princípio que esse versículo traz, basicamente é uma palavra externa, ela influencia o seu estado psíquico. É porque a ansiedade é um estado psíquico pessoal. Então, se eu for pensar de maneira objetiva o que é que significa qual princípio está presente nesse versículo, é exatamente isso. Uma boa palavra, ou seja, uma palavra que tem boas características. O que é algo bom, né? De acordo com os gregos, o bom é o kalos, é tudo aquilo que é perfeito, puro e correto e adequado, né? Então é aquele perfeito, puro e belo, isso. Perfeito, puro e belo, ou então o perfeito é bom, puro e belo. De qualquer forma, isso reflete o que é realmente o bom, aquilo que vale a pena ser vivido, aquilo que vale a pena ser ouvido. Então, de certa forma, a gente vê exatamente uma palavra adequada, uma palavra correta, uma palavra pura, bela, adequada, no momento certo, ela consegue interferir positivamente numa situação psíquica individual. Nossa, que... Excelente. Isso é só um versículo, viu? Isso é só um versículo para você ver a profundidade da palavra de Deus. O outro texto que a gente tem é Provérbios capítulo 15. E a gente tem verso 1, 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí é a mesma relação, mas é que, dependendo do tipo de palavra, você tem uma alteração no comportamento do outro. Então, voltando aqui, desviar o furor ou suscitar a ira. Ou seja, o que é interessante porque isso tem a ver com a poesia hebraica, sabe? Esse jogo de paralelos. Então, uma boa palavra, ainda que alguém esteja com furor, ou seja, com muita raiva, indo em direção, uma boa palavra, ela desvia isso. Uma palavra ruim, ela, ainda que alguém esteja calmo, tranquilo, feliz, ela é suscitada a raiva, a ira. Aí a gente pode, inclusive, ver no 4 algo semelhante também. Ó. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito.
Nossa, eu tenho que lembrar desses textos, né? E aí, Provérbios 18, não é isso? Provérbios 18, 4, versículo 4 e depois os versículos 20 e 21. Isso. Pode ler, princesa. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Aí já é quase parábola, né? Já entrou na minha área. As palavras de uma pessoa são águas profundas. O que são águas profundas? Águas profundas. Uma água profunda é uma que não é fácil, você não enxerga. Primeiro, você não enxerga o fundo. Ela é escura, ela é densa, ela não é um lugar também que qualquer coisa a água vai ficar turva. Porque uma poça de água, por exemplo, quando você mexe nela, ela fica logo embaçada, ela fica logo turva. Porque ela é pouquinha ali, né? Agora, uma água profunda, ela também pode caber mais peixes, né? Águas profundas são águas densas, são águas fortes. E aí ele coloca nessa relação. E a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Então é meio... Que meio que hidrata também, se for parar para pensar, tem alguma coisa a ver com isso também? Que leva vida a outro? A gente tem que pensar que, primeiro, esse texto ele foi escrito numa sociedade desértica. Então, um lugar muito quente e a água tem um valor muito grande. Verdade. Um ribeiro que transborda é o açude que transborda no meio da seca. É esse tipo de princípio, sabe? E que é perene também, né? Muitas vezes. Um ribeiro de águas profundas ou não necessariamente. Não, porque águas profundas não secam fácil. Eles não secam fácil. Um açude fundo, ele pode demorar vários anos até que ele seque, mas ele dura bastante. Sim. E um outro aspecto é que o ribeiro, ele é um riachozinho. A palavra ribeiro é um riacho. É um veiozinho, qualquer coisa seca. Mas a palavra de sabedoria, ela é um ribeiro transbordante. Então, ou seja, ele vai alimentar e satisfazer tudo aquilo que está ao redor. Se eu pensar numa mentalidade cultural de uma cultura de deserto, uma cultura que, na nossa mentalidade, lembra muito a cultura do sertanejo nordestino. Se eu fosse traduzir por nordestinês, diz assim... as palavras de uma pessoa é açude grande. E a fonte da sabedoria é o açude que transbordou. Ou seja, veja a importância da sua palavra na vida de alguém. Na vida do seu cônjuge, na vida de um amigo seu, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã. Olha a profundidade desse versículo. Então a gente tem que se preocupar muito com aquilo que a gente diz mesmo, cada vez mais. Provérbios capítulo 18, agora os versos 20 e 21. Eu posso ler? Pode. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Tem uma série de livros e tem algumas vertentes teológicas que falam sobre o poder das palavras, né? Até algumas vertentes filosóficas também, né? A ideia de o pensamento positivo, olhe no espelho e diga, vai dar tudo certo. Essa questão de há poder em suas palavras. Nós, numa perspectiva teológica, concreta, textual e bíblica, a gente não acredita nesse poder místico das palavras humanas. Por si só, então, né? Por si não só, a palavra é diferente de Deus. Deus realmente, quando ele fala, as coisas são criadas. Quando nós falamos, nós projetamos ideias. E é isso que a Bíblia expressa de maneira clara. Mas nós acreditamos, não numa questão de espiritual, mas numa questão relacional, que as palavras elas têm um poder significativo de influenciar a maneira como as pessoas se enxergam, a maneira como as pessoas enxergam os outros que estão ao redor. Então, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu dirijo as minhas palavras, essa maneira está relacionada com esse tipo de influência sobre o comportamento do outro. Realmente, se eu sou uma pessoa que é direta, então, num relacionamento,
para pensar de uma maneira mais concreta. Num relacionamento, muitas vezes, as palavras de afirmação, elas estão relacionadas de maneira negativa com o não reconhecimento, a ingratidão. Tipo, eu fui lá, fui fazer uma feira, trouxe tudo no braço, carreguei tudo no braço, né? Fiz todo o esforço. Que aí já foi um grande ato de serviço. Cheguei em casa suado, o dinheiro, foi um maior esforço, que o dinheiro estava contado, aí eu cheguei, coloquei tudo, e aí a esposa falou, cadê o orégano? Mas é um abestalhado mesmo que esqueceu o orégano. Não falei abestalhada nunca não, né, amor? Mas Não, eu acho que acho alguma vez que você veio do mercado eu já falei, cadê tal coisa? Não, mas você nunca... Assim, nós não somos um casal perfeito, mas eu nunca lembro... Eu não consigo me lembrar, eu fiz agora um exemplo fictício, porque eu não consigo me lembrar de nenhum momento que eu tenha esquecido de alguma coisa e você tenha dito alguma coisa ruim, né? De certa forma, você sempre alimenta o meu coração com palavras de afirmação. Esse é um cuidado, eu tenho que reconhecer isso. Não, mas às vezes eu reclamo de alguma coisa que faltou. Não, mas isso é normal, mas a questão é a forma. Uhum. Eu acho que quando a gente fala em palavras de afirmação, porque também a gente não vai fingir que tá tudo bem, né? Poxa, você estava esperando a criança, um exemplo, né? A criança tá lá, eu saí para comprar leite. Aí eu comprei tudo e não comprei o leite. Aí você vai dizer, amor, que maravilha que você trouxe tudo. Né? Ninguém assim, só se a gente dormisse, só se o gelágua colocasse Rivotril, né? Tem que ter um gelágua de Rivotril em casa, bota no filtro, um filtro de barro de Rivotril. Aí pronto, aí ia ser assim. Na vida real, é natural que eu fale, que você fale, só que eu acho que a questão é a maneira como essas coisas são expressas. Lembrando de Jaime e Dedé que deram a canequinha, trouxeram a canequinha para mim. Você merece, meu amor. Você foi um ótimo professor de EBV nesses meses. Tá, obrigado. Não, mas brincadeiras à parte. Tem uma coisa que Jaime e Dedé sempre falaram nos cursos de noivos, que eles falam sempre sobre se comunicar com sinceridade e doçura. É algo assim, né? Sinceridade e amor e sinceridade. É algo que eu não lembro. Escrevam aqui, Jaime e Dedé, como é que é exatamente que vocês falam. Mas é exatamente isso. Vocês têm que ser francos, sinceros, mas educados. Então é com doçura e sinceridade, com franqueza. Com respeito, né? Porque eu acho que o respeito é algo que é muito valioso mesmo no relacionamento. Mas isso não significa mentir. Isso. Né? A gente não vai fingir. E eu acho, essa é uma coisa que a gente sempre conversou, desde a época que a gente namorava, é que muitas vezes os relacionamentos eles se esvaem ou mudam muito quando é do namoro, aí casou, mudou tudo. Porque as pessoas às vezes elas tentam acertar e elas vão engolindo algumas coisas, elas vão não sendo sinceras, e aí quando você está no dia a dia não dá para você usar uma máscara toda vez, dar um sorriso, oh, que maravilha que você esqueceu exatamente o que a gente estava precisando. Oh, tão gentil. Princesa, eu deixei o dinheiro para você pagar a conta de luz e você esqueceu. Que maravilha! A gente não dá, a gente se chateia, né? Mas a sabedoria é a maneira como você se expressa. Fato é... Como você lida com a raiva também, né? Para não magoar o outro. Mas vamos para os elogios também, vai. Ah, mas o que eu quero falar é que o fato é que algumas pessoas elas só se sentem amadas se forem elogiadas. Ou se tiver alguma palavra de incentivo para o que elas estão fazendo. Ou então não que só se sintam amadas, mas é a forma como elas mais se sentem. A gente pode até utilizar outras linguagens para alimentar o coração daquela pessoa. Mas existe uma linguagem, pelo menos, que vai tocar mais forte então, nela. Tem gente que você vai lá comprar um presente caro para a pessoa, você vai passar o dia
com aquela pessoa, não, minha filha está muito triste, eu vou comprar um livro que ela queria e aí eu vou passar o dia com ela, vamos minha filha na praia, eu vou com minha filha na praia, a gente passa o dia junto e tal, mas ela queria ouvir alguma coisa. Talvez tudo isso seria desnecessário se simplesmente você dissesse parabéns, que bom que você se esforçou, tirou uma nota boa, ou que coisa boa, você é uma filha que tem agradado o meu coração. Algumas pessoas, elas só se sentem realmente amadas, assim, para botar a cereja no bolo e dizer isso aí, é quando você diz alguma palavra de afirmação. Outras pessoas, não só com relação a se sentirem amadas, mas elas têm essa necessidade, essa carência de serem motivadas. Dizer isso aí, fala isso mesmo. Então, uma das coisas, por exemplo, que faz parte, é uma das fortes linguagens do amor que eu tenho, é a palavra de afirmação. Todas as vezes que eu recebo um elogio e tal, eu dá um ânimo, dá um gás, tô no caminho certo. Eu gosto muito da crítica. A crítica, eu não tenho nenhum problema em receber crítica. Na verdade, quando eu recebo uma crítica bem precisa, e aí eu lembro, eu estava me sentindo um pouco perdido na EBV, e aí eu pedi para que algumas pessoas fizessem uma crítica, e Davi Vieira, olha aí, Jaime Dedé de novo, Davi Vieira fez um relatório, ele fez um relatório dizendo, olha, a iluminação, tem que consertar isso, tem que ajeitar isso, é melhor você utilizar exemplos assim, assado. Alguns eu consegui atender, outros não, mas eu recebo a crítica de maneira adequada, e pelo menos eu percebo isso. Mas, eu tenho que mostrar isso daqui. Um dos maiores presentes, o melhor presente que eu já ganhei da minha esposa foi esse daqui. No aniversário de 35 anos, ela escreveu nesse pote 35 razões por que te amo. Gente, até hoje, alguns momentos a gente tem algum conflito, algum problema, eu olho para esse pote e o meu coração faz cócegas assim dentro de mim. Porque é uma linguagem que me atende. É a linguagem que me atende, é uma das minhas principais, por assim dizer. Então, palavras de incentivo, não é só um elogio barato. Bela camisa, Fernandinho. Não é só um elogio barato, não é só um elogio pelo elogio. Mas é exatamente aquela palavra de, eu gostei que você fez isso. É uma palavra de reconhecimento, uma palavra de incentivo. Você não está conseguindo agora atingir sua meta no trabalho, meu amor, mas eu acredito em você. Eu sei que você é capaz. Então, esse tipo a pessoa que tem a palavra de afirmação como uma linguagem principal de amor, ela vai se sentir renovada e ela vai se sentir amada. Ela vai compreender isso como uma expressão de amor. E ela vai dizer, realmente, vai ter ânimo para fazer mais coisas, para motivar. Então, algumas pessoas, elas têm dificuldade. Isso é formado na infância, né? Na primeira infância. Algumas pessoas, elas têm essa dificuldade para lidar com a crítica e, às vezes, é mais interessante ou mais inteligente, em vez de simplesmente você criticar e dizer, você fez isso errado, você dizer, olha, você é muito bom nisso, eu não entendi por que você falhou. Então, talvez é uma forma mais interessante do que simplesmente dizer, você é um abestalhado. Eu acho que esse tipo de crítica negativa, desconstrutiva, que diminui o outro, eu acho que isso tem que ser completamente evitado. Porque uma coisa é dizer o que o outro precisa melhorar, outra coisa é você utilizar uma palavra para categorizar ou para definir o outro a partir daquela palavra, e uma palavra que seja depreciativa, né? Isso deve realmente ser evitado. Isso varia também de pessoa para pessoa. A gente está falando sobre questões aqui, mas não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Porque isso depende de cultura para cultura. Existe uma área da linguística, por exemplo, que são os estudos sobre a cortesia. Então, o que é cortesia em um país é completamente descortês em outro. Então, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, na América Latina, geralmente a gente, quando precisa de alguma coisa, a gente tem que dizer o quê?
boa tarde, como é que você tá? Eu estava precisando disso de você e tal, tal, tal. Será que você conhece alguém que poderia ver isso para mim? Um exemplo, né? É, A gente dá uma volta maior para dizer as e coisas. lá na Alemanha, esse modelo, ele irrita a pessoa, porque a ideia é que se você começa dizendo boa tarde, é porque você está querendo enrolar não é porque você está sendo educado, é que você não está sendo direto. O ideal é, você quer o quê? Você precisa do quê? Então, mas Você pode esse dizer boa tarde, bom dia? Pode, mas assim, boa ser tarde, eu breve. quero isso. Boa tarde, tudo bem? Eu preciso disso e disso, entendeu? Não é que não possa dizer boa tarde, Eu mas é bem sei, mais mas resolvido. é É diferente, sim. né? Enquanto esse modelo no Brasil é lido como grosseiro. Então, o exemplo que eu acho mais claro era quando eu ia comprar um frango assado. Chegava no senhor do frango assado e eu falava, boa noite, o senhor poderia, por favor, me dar um frango assado? Aí ele ficava meio irritado quando eu falava isso. E aí uma vez ele deu uns gritos comigo e ele disse, fica dando volta, diz assim, um frango. Um frango, por favor. Um Pronto. frango, por favor. Já basta. Um frango. Basta. Esse é meu grosseiro. Não, mas é uma questão Mas tem cultural. cultura. Mas é uma questão Isso, cultural, né? isso. Porque quando você fala isso, ele não entende como se fosse algo grosseiro, mas que você simplesmente Seja está direto. sendo direto para economizar tempo, para ser mais rápido. Uhum. De qualquer forma, os estudos da cortesia, eles dizem que a depender do país, a depender da cultura, o que significa cortesia e educação para alguém é descortesia e má educação para outro. Existem alguns elementos de cortesia que são comuns, mas dependendo da cultura, essa se difere E muito. dentro do nosso próprio país, né, a gente tem mudanças tremendas de cidade para cidade, de estado para estado e até mesmo de casa para casa. Cada casa é um micropaís, digamos assim. Então, cada um vai encontrar a sua dinâmica, Cada né? um tem a sua cultura Sim. familiar. Mas uma das coisas que eu acho que são mais importantes com relação a a linguagem do amor eu acho que é um sentimento de reconhecimento, né? De que o outro está sinceramente expressando aquilo que ele sente através de palavras. E aí quem tem essa linguagem do amor como uma linguagem principal precisa desse tipo de feedback, precisa desse tipo de expressão, né? Aí vem a questão, como saber qual é a linguagem que predomina no outro? Testando todas. A gente tem que testar os diferentes tipos de linguagem, pode-se usar todas, não é porque a pessoa tem uma predominante que eu só vou usar aquela. Claro que não. Todas E agradam, tem os mas a dialetos, gente tem que que eu vou dizer interpretar, assim, né? tem os dialetos, tem pessoas que, por Os exemplo, dialetos do amor, no caso. tem, o Dr. Gary Chapman ele fala sobre isso. Aham. Então, por exemplo, às vezes é palavra de afirmação, mas a pessoa ela não quer que a pessoa fique elogiando fisicamente. Ela quer que elogie o que ela faz. Ela quer que elogie o trabalho. Tem pessoas que querem que elogie fisicamente. Então, depende do tipo de linguagem. A grande questão é, se eu me preocupo com o outro e se eu amo o outro, eu preciso me expressar de uma maneira que ele entenda. Porque senão todo o meu trabalho é em vão. Senão tudo aquilo, todo o meu esforço para demonstrar amor, se eu realmente amo alguém, eu vou me esforçar para me afinar com aquele alguém e expressar o meu amor numa linguagem que ele entenda. Então esse é o aspecto relacionado a isso. Eu lembro de assim, na verdade é uma experiência ruim. Era contado meio como piada, mas esse é fato real. É de um casal, infelizmente eles se divorciaram. Isso há uns 30, 40 anos atrás, então faz muito Tu era tempo. vivo? Tu tem Não, não era vivo, 36, mas menino. essa é uma história que eu conheci as pessoas Ah, envolvidas certo. e eu ouvi a história sobre essas pessoas e essa história é verdadeira. Mas é uma história que ela é meio engraçada, mas ela é um pouco trágica, né? O marido ele saía para trabalhar numa grande oficina, numa grande fábrica, e a mulher era dona de casa, né? A típica família brasileira, né? Hoje mudou tudo, né? Eu fico em casa e a Angélica sai para trabalhar. Você E trabalha aí, remotamente. Vão pensar o quê, meu amor? aí o que acontece? É, o homem chegava em casa e ficava reclamando que ele queria aquilo, que a mulher não fazia nada, a mulher reclamando dos problemas
da casa, que tinha que resolver isso, resolver aquilo, do filho que deu trabalho, que ela estava cansada, o marido reclamando do outro lado. E aí chegou um momento em que teve uma confusão muito grande e ele disse que ela não fazia nada, que ela não prestava para nada, não fazia diferença na vida dele. E aí, no outro dia, ele saiu para trabalhar, pegou a marmita dele, que ela preparava todos os dias de manhã, e quando ele chegou na hora do almoço e abriu no meio do refeitório, tava o arroz cru, o feijão cru, um pedaço de carne crua jogada assim em cima, e aí o apelido dele no trabalho se tornou Marmita Cru. Ficou engraçado e ao mesmo tempo trágico. E aí diz que isso gerou uma angústia tão grande que o casamento acabou. Exatamente por causa de todo esse processo, esse ciclo de não reconhecimento. Né? O não reconhecimento de que o trabalho que a mulher fazia era real e significativo na vida dele, ainda que doméstico, e o não reconhecimento também da parte dela de que ele no trabalho precisava ser respeitado, porque ele trazia o sustento para dentro de casa. O grande problema dos relacionamentos, e aí não só marido e mulher, mas, por exemplo, entre pastor e ovelhas, é quando você entra num ciclo. Então você entra num ciclo, e aí quando uma pessoa ou outra vai alimentando esse ciclo, isso é terrível. Isso é terrível. Acontece também entre diáconos, entre irmãos de igreja. Então é um mal entendido que aí o outro alimenta, e o outro alimenta, o outro alimenta, o outro alimenta. Ninguém faz nada para que esse problema seja resolvido. Porque se a gente não bate o pé para que o ciclo seja encerrado ou quebrado, eu acho que a nossa última crise de casamento foi você que encerrou. Foi mesmo. Angélica simplesmente pegou, que se dane, acabou, pá. Não quero saber quem é culpado, quem deixou de ser, acabou agora. Eu vou fazer a minha parte. Isso foi fundamental para realmente resolver o problema. Então, às vezes a gente vai com pequenas bobagens ou grandes bobagens, mas a gente vai entrando num ciclo. E aí, de repente, é necessário que a sensatez venha e tome uma decisão. E aí, a partir da ajuda do Senhor, né, pelo Espírito Santo que habita em nós, e que a gente vai conseguir tomar as melhores decisões, porque muitas vezes a força não vem de nós. Então você quer consertar o seu relacionamento com seu pai ou com sua mãe, seja o primeiro a mudar a sua linguagem. Não espere que ele mude a linguagem, que o outro mude a linguagem primeiro para que você tome a primeira parte. Exatamente, exatamente. Você tem que tomar a dianteira, você tem que ser o protagonista na mudança de hábitos dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua situação como um todo. Você precisa fazer a primeira parte. Essa é uma das coisas assim, eu tomo como minha responsabilidade. Um dos meus exercícios, uma coisa que eu me esforço, com a qual eu me esforço muito, diz respeito a eu construir um ambiente saudável de trabalho. Então eu gosto de ter um bom relacionamento com todos os meus colegas de trabalho. Então não importa se a opção sexual, a religião, a perspectiva teórica. Eu acho que o ambiente de trabalho é um ambiente que tem que ser neutro e tem que ser o mais tranquilo, o mais leve possível. Numa perspectiva cristã, é até fundamental que eu pense nisso, porque nós cristãos nós nos preocupamos em passar uma boa influência, em transmitir o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro para a vida das pessoas, trazer um impacto positivo para a vida das pessoas. E aí, se você não consegue construir isso em termos de comunicação no seu ambiente de trabalho, realmente está tudo perdido, né? Aí... E como você está falando em cristã, aí eu lembro da pessoa de Cristo, né, que dá origem à palavra. E aí eu lembro de que Cristo também usava as palavras de afirmação de uma forma muito intensa no ministério dele aqui na Terra. Tem que ver. Existem até alguns versículos em que a gente pode estar vendo isso. Meu favorito... Que ele falou tanto com Natanael quanto com Pedro. João capítulo 1, né? João 1,47, olha só. Na verdade, o 47. Isso é o 47. Mesmo. Jesus ele está começando a chamar os seus discípulos, né? E aí ele fala, Você pode ler até a partir do 46, né? Tá certo.
46, então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha Venha ver. ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. E olha que interessante, porque ele meio que fez uma brincadeira, se Não, você ele fez for uma ver, crítica, não foi foi uma brincadeira, crítica não. mesmo, né? Ele foi Não diria uma sincero. ironia, não foi Não, foi uma foi meio crítica mesmo. sincero. Eu Pode acho vir que ele alguma foi coisa sincero. boa de Nazaré, e aí mesmo diante disso, Cristo vai, E pega diz: o ponto forte dele e exalta o ponto forte de não existe Natanael. fingimento, ou seja, é uma Sim. pessoa honesta, verdadeira. O Natanael não ia, porque Jesus ele é de Nazaré, ele veio de Nazaré. Natanael não ia para fazer fita, dizer, que legal, que interessante, que lugar pitoresco. Né? Natanael disse, pode ver alguma coisa boa em Nazaré? Só me lembra a eterna Sinceridade briga de dele. Natal e Mossoró, né? Pode vir alguma coisa boa de Mossoró? Nós temos Nai, nós temos Olha, Aninha, só gente boa. a Ana Carla nasceu em Mesmo Ana Carla é Mossoró. moçoroense. E eu me sinto moçoroense, porque eu aprendi a falar a língua portuguesa em Sua Mossoró. infância foi lá, Então, minha verdade. língua materna é o português brasileiro falado em Mossoró. Uhum. Que coisa, né? E a fala Olha, de Jesus para Pedro também eu achei que foi muito intensa, né? Você pode até você procurar. agora para eu achar Acho que é Mateus 26, dá uma olhadinha. Mateus 26. Será? Mateus 26. Não, é bem antes. É bem antes. É bem antes. É bem antes. Mas tinha aquela fala clássica que Jesus dirige a Pedro, né? Que fala: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Essa é com base Que não é um nesse elogio, versículo que é bem conhecido, exato. né? Que não é como é que eu posso dizer? Não é um elogio para Pedro especificamente, mas assim, Pedro recebeu uma palavra de incentivo, tipo, é isso aí que você falou, é exatamente isso. Jesus ele era muito sincero nesse aspecto. Na verdade, Jesus ele sempre era capaz de olhar para uma pessoa e ver muito além do que aquilo que essa pessoa transparecia. Então, às vezes, Pedro ele tinha um comportamento muito, como é que eu posso dizer, intempestuoso, ele era meio precipitado, né? A gente vê muitas características assim no comportamento de Pedro, só que Jesus foi muito além disso, né? E ele pensou também na firmeza que poderia vir a partir da pessoa de Pedro. E eu acho que cada pessoa que ele chamou para segui-lo, né, cada homem daqueles que ele chamou para compor o ministério dele, tinha características que Cristo, né, exaltava, mesmo que muitas vezes eles não aparentassem essas características de uma forma tão fácil às pessoas comuns. Cristo era capaz de enxergar tudo aquilo que eles podiam ser, né, muito além da casca. Então, com Pedro não foi diferente, com muitas outras pessoas, acho que Cristo exaltou também essa questão das palavras de afirmação. Né? De maneira prática, né, para a gente já encerrando e pensando o que é que a gente aprendeu de tudo isso, é que uma coisa é importante salientar, né, levar em consideração, colocar como importante. Né? As nossas palavras têm um impacto muito grande na vida e no coração de outras pessoas. Então, se você é pai, suas palavras elas são fundamentais para alimentar a autoestima do seu filho ou simplesmente destruí-la. Se você é esposo, se você é esposa, ou se você é filho, a maneira como você se expressa, a maneira como você se comunica, isso também impacta muito. E é meio que um ciclo, né? Se você é grosseiro, você está plantando grosseria. Então, de alguma forma, se algum parente ou se alguém do seu círculo de amizade, se alguém é grosseiro com você e você corta essa grosseria com doçura, né, ou muda de alguma forma isso, é diferente do que simplesmente você, por orgulho, responder imediatamente com a grosseria. Né? Grosseria com grosseria leva a um ciclo que, infelizmente, termina em violência. E assim, se expresse, E procure desrespeito. falar, porque às vezes a gente pensa várias coisas boas a respeito de outras pessoas com as quais nós nos relacionamos, mas nós não paramos para expressar, para dizer isso a ela de forma direta. Então, por mais que seu comportamento
seja tímido, que você seja de alguma forma mais reservado, mas faça o exercício de mostrar para o outro, a partir das suas palavras, o que você pensa de bom dele. É importante. E aí, esse é um desafio, né? Principalmente para pessoas que são mais comedidas, que não são tanto de expressar os próprios sentimentos. Mas eu acho que se a gente pensar num dever de casa para essa semana, seria isso. Faça uma lista das 5 pessoas que você mais ama e pense em verbalizar esse amor para essas 5 pessoas, tá? Ótimo Então, as 5 pessoas que você mais ama na sua vida. Pense em 5 pessoas. Não tem 5, são 3? Pense. Se quiser mais de 5, não tem problema, mas pelo menos 5. Faça uma lista das pessoas as quais você mais ama, que você realmente ama essas pessoas. E verbalize isso. E diga assim: olha, eu parei para pensar nas pessoas as quais eu mais amava e você está entre as pessoas que eu mais amo na minha vida hoje. Você é muito importante para mim, eu te amo, eu só queria te dizer isso. Expressar esse tipo de sentimento é algo extremamente saudável. E isso planta uma semente que é fundamental em todos os relacionamentos. Eu acho que a gente precisa aprender e nos esforçar a expressar amor, né? Quem não se comunica se trumbica. Verdade. E amor, ele é um sentimento, ele se torna só um sentimento quando ele é guardado só para si, né? A gente não tem que armazenar o amor. O amor, ele é feito para ser executado, para ser expresso, para ser verbalizado. É sobre isso que nós tratamos hoje, pensando em palavras de afirmação como uma linguagem do amor. Deus abençoe vocês, Primeira Igreja. Vocês são bênção na nossa vida. A gente ama vocês. A gente ama demais. E até o nosso próximo encontro, na nossa próxima semana. Compartilhe! Compartilhe, não deixe de compartilhar. Compartilhe a nossa EBV de hoje. E que Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.